fazer um pouco a introdução. Acho que assim, esse é um dos painéis mais tradicionais, que ocorre quase todo ano. A gente traz os grandes marketplaces para discutir. A gente tentou ser bem completo para poder ter uma visão bem ampla do mercado brasileiro. Na Masterclass eu mostrei como que vem a evolução dos marketplaces, não só o Brasil, mas tem Brasil, Estados Unidos, América Latina, Guomeli, tem chineses. Então a gente tem marketplace que é mais focado numa categoria, marketplace que são mais generalistas. A gente vai ser bastante amplo para conseguir passar por todos eles. Então a gente começa agora a convidar os nossos participantes. Boa. Podemos começar? Está entrando gente ainda, mas pessoal, tem muito lugar para cá, para quem está entrando ainda. Aqui para o meu lado esquerdo, né? Aqui no centro também. Então, para dar início a esse painel incrível, eu gostaria de chamar o palco, pedindo uma salva de palmas de vocês, para ela que é formada em administração e com MBA em marketing pela FGV Rio de Janeiro, é especialista em digital com foco em e-commerce e marketplaces. Tem mais de 15 anos de experiência no varejo, passou por empresas como Americanas, Estúdio Z e Cassol, atuando em diferentes modelos de negócios e liderando áreas estratégicas como comercial, marketplace, marketing, CRM, planejamento digital e performance. Por favor, eu quero convidar ao palco Marcela Barbosa, diretora de marketplace do Grupo Casas Bahia. Bem-vinda, Marcela. Prazer estar aqui. Bem-vinda. Bem-vinda, Marcela. Fica à vontade, por favor. Agora, vamos lá. Ela tem mais de 20 anos de experiência em estratégia, operações, desenvolvimento de negócios. Antes disso, atuou por quase 15 anos na Whirlpool, com passagens pela área de marketing, pós-vendas, planejamento operacional e logística. É formada em administração de empresas pelo INSPER, onde também cursou mestrado em economia e finanças. Recebam com palmas Roberta Donata, diretora sênior de marketplace do Mercado Livre. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada. Por favor. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Roberta. Vontade. E agora, ele que atua na criação e crescimento de plataformas de e-commerce desde 2012, tendo liderado diferentes unidades de negócio na Amazon Brasil por 9 anos. É engenheiro formado pela Poli USP, pós-graduado em administração de empresas pela FGV. Além disso, é pai da Beatriz, de 7 anos, e se realiza quando a leva para o estádio para ver o Corinthians. Tem corintiano aí? Bate palma, então, por favor, para o Ricardo Garrido, diretor executivo de Marketplace da Magazine Luiza. Bem-vindo, Ricardo. Ricardo, bem-vindo. Valeu, bem-vindo. Bom, dando continuidade agora, a gente chama o palco, com 20 anos de experiência em inovação e desenvolvimento de negócios, ela lidera áreas estratégicas da Amazon Brasil e México, com foco na experiência e no crescimento dos vendedores. Atuou no mercado pago e no setor de serviços financeiros, conectando negócios e tecnologia. Formadas por MBA pela ESAD, que é a Business School na Espanha, com intercâmbio em Kellogg School em Chicago, onde também liderou com sucesso o Women in Business Club. Espero que eu tenha falado certo, porque acho que ontem eu troquei umas palavrinhas na sua bio. Virginia Pavin, diretora de Marketplace da Amazon. Eu começo. Bem-vindo, Virginia. Por favor. Espero que eu acertei. Dando seguimento, eu queria chamar ele, que tem mais de 30 anos de experiência em tecnologia e e-commerce, participou do lançamento e expansão de operações icônicas, como Americanas, Carrefour, Walmart, Dafiti e Ponto Frio. É graduado em matemática pela USP, com MBA pela FGV e especialização em Data Science.
Quero pedir uma salva de palmas para Valmir Andrade Júnior, diretor Brand Place da Privalha. Bem-vindo. Bem-vindo, Valmir. Ele possui mais de 15 anos de experiência nas áreas de estratégia, finanças e empreendedorismo, tendo passagem por empresas internacionais, atuando como CFO da Yellow Asia Limited em Hong Kong e na Yellow Toys na Cidade do México. Graduado em administração com ênfase em contabilidade e finanças pela Belmont University de Nashville, Tennessee, e com MBA na INSEAD, França, Singapura. Recebam Felipe Lima, Head de Desenvolvimento de Negócios do Shopee. Bem-vindo, cara. E para fechar o time, quero convidar ele que tem mais de 10 anos de experiência no varejo omnicanal brasileiro, com uma passagem de 7 anos pelo Magazine Luiza, ajudando a construir desde o início o modelo de marketplace, e com uma passagem de 1 ano e meio na área de tecnologia da Riachuelo. Marcel Mazzi, diretor de marketplace da Leroy Merlin. Bem-vindo. Uau! Podemos time, começar? hein? Eu Que vou aqui time, pro hein? cantinho, o Leandro, Que time, hein? porque eu Que tô time pensando que a aqui gente junto com o montou Jean. aqui, hein? Se alguém for tentar bater uma foto desse palco aqui, quanto de Wi-Fi vai precisar para baixar essa foto de tão pesada? Não vai carregar. Pesado que tá esse palco aqui. Precisa de uma foto panorâmica, né? Precisa de uma foto panorâmica. Exatamente. Vamos lá. Bom, acho que é só como regra geral, o que a gente vai fazer perguntas. A primeira pergunta que a gente vai fazer é uma pergunta para todos, que vocês passem um pouco uma visão geral, e depois a gente vai entrar em perguntas específicas para cada um de vocês. A gente só pede que sejam respostas relativamente curtas para conseguir todo mundo falar e poder expor. A gente tem bastante conteúdo, bastante pergunta, então, só para a gente garantir que a gente tem essa fluência, a gente vai pedir essa gentileza para vocês. A pergunta que a gente começa, que é a pergunta mais aberta, é: nos últimos anos, os marketplaces deixaram de ser apenas vitrine para se tornarem ecossistemas completos. Como vocês definem hoje o papel estratégico do marketplace, que é como canal de vendas, plataforma de serviços, ou uma estrutura de distribuição nacional? Como que vocês veem, de forma geral, o marketplaces que vocês atuam? Então, a gente poderia começar, assim, na sequência a gente começa pela Marcela, e aí a gente segue. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, falar um pouquinho com vocês. Bom, eu acho, olhando, né, hoje aqui estamos quase todos os players aqui, né? Então, eu entendo que cada um tem um papel, e eu acho que para cada seller também. Então, quando a gente fala sobre o papel dos marketplaces, eu vejo que hoje, enfim, a gente está num evento aí já há 3 dias falando sobre isso, mas cada marketplace tem um papel diferente para cada player e para cada seller. Então, assim, os lojistas precisam ter muito entendimento do seu próprio negócio e de qual a sua proposta, qual o seu planejamento, qual a sua estratégia para usar cada marketplace de forma para o seu negócio. Então, muitas vezes a gente vai querer usar um marketplace como forma de expansão, outro como um canal que vai ser um pouco mais agressivo. Então, eu acho que é difícil a gente fazer a definição de uma coisa só, porque ele depende muito de como você trabalha, como você opera. Então, acho que o principal ponto que eu posso trazer e agregar nessa pergunta aqui é: desenhe sua estratégia, saiba o que você realmente precisa fazer e o que você quer, e o que você quer de cada um deles, que com certeza vai ter sucesso e muitas vendas. A gente tem que... Bom, boa tarde a todos, muito feliz de estar aqui.
Bom, eu vejo os marketplaces como hubs muito estratégicos para desenvolver o e-commerce no Brasil. A gente sabe que a penetração de e-commerce está em 15%, algumas fontes falam um pouquinho mais. E são plataformas que integram uma diversidade de serviços, né? Então, venda, mídia, serviços financeiros. E a gente acredita que por meio dessa proposta de valor a gente consegue desenvolver esse mercado no Brasil. Então, no Mercado Livre, por exemplo, a gente traz muito desenvolvimento proprietário, né, dessa oferta de serviços. A gente traz a compra garantida, por exemplo, para assegurar que os consumidores vão ter uma jornada segura no e-commerce, podem se arrepender, podem devolver, e também se conectando com o mundo físico, né? Hoje a gente traz, junto com o Marketplace, um hub conectado a 5.000 Meliplaces, que são pequenos comerciantes perto dos consumidores e dos sellers para ponto de coleta. Então, a gente vê aí os marketplaces como fonte de desenvolvimento desse mercado do e-commerce no Brasil. Bom, boa tarde aí, pessoal. Eu acho que a pergunta delimita bem quais são os papéis. Acho que conceitualmente é uma plataforma, né, que existe ali para conectar quem está a fim de vender, todos os sellers com pessoas que estão procurando produtos e tal. Acho que para qualquer empresa funciona como um canal de venda, o marketplace, qualquer pessoa interessada nisso, por mais que tenha uma estratégia focada, sei lá, num canal próprio, etc., diferentes lojas ou diferentes sites ou aplicativos servem diferentes públicos ou mesmo público em diferentes momentos da vida. Então, acho que cada marketplace, para o ponto que já foi falado aqui, acho que consegue servir a cada um desses diferentes momentos, né? E acho que cada um desses marketplaces aliás, é interessante, né? Porque todo mundo aqui já mudou de lugar, já trocou, todo mundo já foi antecessor de alguém aqui. O Leandro está me entrevistando, eu estou no lugar dele, a Virgínia aqui está no meu lugar, mas, enfim. E acho que todos nós concordamos que cada um tem sua vocação e tem seu momento, assim, né? Para o Magalu, especificamente, eu acho que funciona também como uma maneira inteligente de diluir, de ativar a estrutura física que já existe, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem 20 e poucos centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Hoje, já 9 deles estão servindo ao full, né? Como a nossa palestra anterior mostrou aqui. A gente tem quase 1.300 lojas, né, estabelecidas ao longo de 67 anos, e hoje 27% das entregas do e-commerce do Magalu são através dessas lojas, né? E isso é uma maneira inteligente, barata, da gente diluir o custo logístico e de oferecer frete grátis para o cliente. E isso me surpreendeu muito quando eu entrei, de ver que os clientes estão super interessados nisso. Há um ano atrás, a gente tinha 100% das devoluções que a gente tem, que é uma parte que faz parte, né, infelizmente, da vida de qualquer e-commerce, eram feitos pelo correio. A gente começou a oferecer essa devolução por loja, hoje a gente já tem mais da metade das devoluções feitas nas nossas lojas, né? Então, esse tipo de integração e de diluição, né, das despesas de uma operação física com digital é uma coisa que é muito importante para a gente, obviamente, do ponto de vista de rentabilidade, mas para os clientes e para os sellers também. Está desligado. Agora foi? Foi. Boa tarde, obrigada por estar aqui. Tive ontem, prazer estar de novo. Como o Garrido falou, sempre tem aqui, né, um grupinho que se conhece, então legal esse painel de estar podendo falar um pouquinho aqui sobre a Amazon. Acho que, para não ficar repetitivo, eu queria trazer um ponto de... O Marketplace como conceito, ele, de plataforma, de fazer essa junção do que o cliente quer para o que o seller tem, do que os vendedores têm para oferecer, e que cada um aqui, né? Então, acho que pensando no cliente, o Marketplace se tornou o lugar que ele encontra absolutamente tudo. Então, desde a pasta de dente até a geladeira específica. Então, servir ao cliente, o Marketplace ter essa capacidade de servir ao cliente, ao consumidor que está buscando absolutamente tudo, de poder ter uma segurança de compra, uma segurança de devolução, uma segurança de suporte, uma confiança de estar comprando nesses marketplaces, eu acho que é onde a gente vê uma transformação ocorrendo, né? Quem está nesse mercado há um pouco mais de 10 anos, pouco anos, 5 anos, vê uma transformação muito grande de como a representatividade dos marketplaces cresceu nesses últimos anos. E pensando no vendedor, é essa possibilidade, né, de
você pode ter o seu próprio canal de vendas, mas os marketplaces hoje é muito interessante pelo tráfego que traz, pelos novos clientes que você traz, pelo acesso à quantidade de clientes que existem em cada uma dessas plataformas. Então, acho que é isso. O e-commerce hoje, como a Roberta comentou, ainda 12, 13, tem fonte que chega a 15%. Então, a gente tem muito ainda o que oferecer. E, seguramente, o marketplace, podendo operar, trazendo cada vez mais vendedores e a gente podendo oferecer logística, podendo oferecer diversos serviços agregados, é o caminho que, com certeza, a gente vê um futuro muito, muito grande pela frente. Boa tarde, obrigado por estar com vocês aqui. O Marketplace ele tem essa primeira função, que é um canal de vendas, uma distribuição pelo território todo, mas eu acho que, pelo menos na Privalha, a gente construiu algo que vai um pouco além disso. A gente tem uma plataforma de mídia e dados, porque ela se potencializa, inclusive, na medida em que praticamente todo o nosso tráfego é identificado. Então, o cliente identificado e o modelo de negócios da Privalha, que atrai um grupo de consumidores intencionado em conhecer e explorar marcas, gera uma potência muito grande, e isso daí se torna dois atributos importantes para a gente ter mídia e a partir de todos esses dados. E a gente também é uma ferramenta de construção de marca. A gente trabalha muito próximo das marcas e a gente consegue usar todo o nosso conhecimento de digital para potencializar o desenvolvimento das marcas e, inclusive, juntando com a primeira parte, que a gente tem todos os dados e clientes identificados, a gente conseguir personalizar e trazer o melhor match entre consumidores e marcas. Então, o que a gente tem na Privalha acaba sendo um grande propósito de fazer o melhor match entre as marcas, respeitando o posicionamento de cada uma delas, mas a gente também encontrando os caminhos para essas marcas se desenvolverem e gerarem conexão, e não apenas transação. Boa tarde, pessoal. Para a Shopee, eu diria que o principal é a conexão. E ser uma plataforma que conecta vendedores a compradores, não só uma plataforma de tecnologia, mas também construindo essa conexão física, levando os pacotes desde a operação do vendedor até a casa do cliente. Aqui na Shopee, a gente buscou sempre aproximar cada vez mais, né, o vendedor do nosso comprador, através de várias ferramentas que nós oferecemos, entre elas as mais recentes aí do Live Commerce, da possibilidade, né, de se criar uma rede de seguidores que se pode engajar diretamente também, né, através da nossa plataforma de tecnologia, e buscamos sempre estar muito próximos dos nossos vendedores para que eles pudessem, da maneira mais fácil possível, passar a vender, né? Então, o nosso foco sempre foi no empreendedorismo local e em trazer o pequeno empreendedor para essa plataforma, onde ele consegue ter acesso a mais de 1/3 da população brasileira mensalmente, que está sempre logando no nosso aplicativo, e não só, né, acessar virtualmente, né, esse consumidor, mas também levar os seus produtos para casa de cada um desses brasileiros. Então, para nós, a conexão aqui é o ponto principal, né, tanto na parte de tecnologia quanto na parte de logística, e é algo que a gente vem focando aí em fazer nesses últimos anos. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bem? Fiquei com uma missão difícil aqui, né, de falar de uma pergunta conceitual depois de tantas explicações boas aqui. Posso dar um pouco do conceito estratégico para Leroy Merlin, acho que é interessante. Então, Marketplace, no fim do dia, é sobre dar acesso, democratizar o acesso do seller ao cliente, e aí a plataforma serve muito como essa plataforma, de fato, do ecossistema, né, dessa conexão. Quando a gente fala de Leroy Merlin, por exemplo, ou o mercado, né, o setor de casa e construção, que é um setor bastante físico, bastante pulverizado no Brasil, a gente está falando do papel do Marketplace de conseguir também digitalizar e trazer esse parceiro para aproveitar um canal que sabe fazer a venda técnica, sabe fazer a venda da construção, da reforma e conseguir
criar ali um acesso ao que a Leroy entende como estratégia. Hoje a estratégia da Leroy é sobre soluções completas para o lar e basicamente o Marketplace entra como uma forma de conectar a oferta infinita de produtos para o lar com os clientes que estão nessa missão de construir, reformar ou decorar. Então, assim, eu acho que o Marketplace ele acaba tendo um papel central parecido em cada plataforma, mas no fim do dia, o parceiro consegue extrair o que há de mais específico ou de melhor em cada uma delas, né? Então, nesse sentido, de fato, ele traz toda essa democratização de acesso, mas é possível conseguir pegar o melhor de cada um e ter um objetivo específico para cada player que você se conecta. Boa, muito bom. Eu queria abrir a rodada de perguntas individuais, falando especificamente com a Roberta, ali na ponta. A gente, somente nós aqui do Conselho de Conteúdo, a gente gosta muito de estudar, de ler o mercado, e muito que a gente ouve e lê sobre o Mercado Livre é que vocês continuam acelerando os investimentos de vocês, tanto em logística, quanto em tecnologia, quanto em produtos financeiros, né? E aí a pergunta é, como é que vocês avaliam o impacto disso, fazendo balanço ali entre o aumento de GMV, o equilíbrio com a margem operacional e a adoção de todas essas iniciativas, dessa miríade de iniciativas pelos sellers de menor porte? Perfeito. Bom, o Mercado Livre segue investindo muito forte em todas essas frentes que você comentou. A gente acredita muito na eficiência em escala. Então, a gente acredita que esses investimentos combinados vão trazer uma retroalimentação e uma potencialização muito grande da nossa proposta de valor, tanto para compradores quanto para vendedores, e tirar barreiras desse mercado. Então, vou dar um exemplo recente. A gente, em junho, fez um comunicado grande de dar mais frete grátis a partir de R$19. Esse foi um investimento consciente muito grande, muito conectado a investimentos de estrutura e de tecnologia, onde a gente acelerou muito as vendas para os vendedores, dando acesso desse frete grátis para vendedores pequenos que talvez não tivessem essa condição, para os compradores também, para produtos de ticket mais baixo. E nisso a gente criou uma escala muito grande, que a gente combinou com uma estrutura que a gente trouxe forte de capilaridade e de tecnologia, otimizando rotas, trazendo mais eficiência para a operação. Então, foi uma decisão muito consciente que a gente está conseguindo, pelo tamanho da escala que a gente está trazendo, equilibrar com margem e eficientizar também por meio de tecnologias os nossos custos. Muito bom. Marcela. Som. A minha pergunta vai para a Marcela, né? Marcela, eu conversando contigo nos bastidores, eu elogiei o trabalho que o Grupo Casas Bahia vem fazendo nos últimos anos, se reposicionando, se recolocando, mesmo diante desse avanço dos asiáticos, né? E dentro disso, desse cenário promissor que Casas Bahia vem apresentando, a gente quer entender como que as lojas físicas, elas integram ou são parte dessa solução, visto que, como canal de venda, né, ela é fundamental para o relacionamento com os clientes. Então, como que é esse equilíbrio do marketplace com a expansão, transformação da rede física e as sinergias e desafios que têm surgido nesse cenário? Bom, então falando do Grupo Casas Bahia, né, a gente tem uma fortaleza muito grande que são nossas lojas e elas não poderiam estar fora da nossa estratégia, do cerne do nosso negócio. E hoje o marketing é uma grande fortaleza para o marketplace também, um grande diferencial para a gente. A gente tem clientes que vão na nossa loja há muitos anos, que formaram a primeira casa, compraram os móveis. Então, são clientes que confiam na gente pelo nosso crediário, pela história que tem junto com a gente. E os sellers têm a oportunidade de aproveitar tudo isso vendendo dentro das nossas lojas. Então, hoje, a gente tem uma força de venda de mais de 13 mil vendedores que vendem também o marketplace. A gente tem sellers hoje que 40% da venda vem das lojas. Então, isso é basicamente uma estratégia, é o cerne da estratégia também do marketplace. Então, a gente segue muito forte com as lojas físicas, mas trazendo todo o digital e o marketplace para complementar e garantir que 100% do nosso cliente saia da nossa loja satisfeito, possa comprar com a gente no digital ou também nas lojas, aproveitando sempre, claro, né, o nosso crediário, o
famoso lá, né, o créditozinho que todo mundo já conhece, o nosso carnê, né? Então, isso ajuda e apoia muito na nossa estratégia de marketplace como um todo. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para o Valmir. Eu tenho na cabeça há muitos anos a Privalha como aquele conceito de clube de compras, clube de desconto. Acho que com certeza muitos que estão aqui também lembram, né, de como a Privalha entrou no mercado muito forte com esse conceito, né, de oferta de preço, curadoria. E agora com a evolução do Brands Place, como é que vocês vão fazer para usar os dados de navegação, comportamento, preferência, para fazer essas decisões de sortimento, campanhas e alocação de mídia no negócio? Legal. Bom, a Privalha ela é conhecida por todos por esse modelo de negócio que você colocou, que é o Flash Sales. O Flash Sales, ele todos os dias tem 10 novas campanhas de 10 diferentes marcas, e essas campanhas têm duração de 7 dias, um estoque escasso e uma oferta muito atraente, porque são os preços de outlet. E a Privalha vem operando esse modelo há 16 anos, vai fazer 17 anos agora em setembro. Vai ter campanhas excepcionais, então recomendo aí o pessoal baixar o app. Mas a gente tem construído com os consumidores esse desejo de entrar para ver o que tem hoje, quais são as novidades. Só que tem uma pegadinha aí, para você ver a oferta você tem que estar logado. Então, os consumidores todos da Privalha fazem uma navegação identificada, só que aquela marca de desejo, ela aparece intermitente, ela aparece 3, 4 vezes no ano. A gente resolveu estender, criar o modelo de negócios do Brands Place, para que as marcas tragam as suas coleções atuais, os lançamentos, em complemento àquilo que é a venda do outlet do Flash Sales. Legal. A vantagem eu já sei o que os consumidores desejam, porque eles estão identificados, eu não sei só o que eles compraram, eu sei aonde eles clicaram, aonde eles tiveram interesse. Então, na medida em que eu trago as marcas nessas lojas oficiais para complementar essa oferta de Flash Sales, eu tenho uma riqueza muito grande de dados, perfeitamente identificado, e isso daí potencializa a forma como eu vou me relacionar, tanto com marcas quanto com consumidores. E assim, resumidamente, a Privalha tem mais ou menos por mês 400 campanhas de Flash Sales e mais de 300 lojas oficiais no Brands Place. A Privalha se especializou em fazer a gestão da mídia para todo esse grande grupo de marcas, lojas e campanhas. E acho que esses dados todos eles dão ensejo tanto para o uso interno quanto para vender também para as próprias marcas como retail media. Então, acho que o grande tesouro da Privalha é ter essa navegação real, não a inferida, porque a gente conhece o que cada consumidor deseja e se interessa. Muito bom. Perfeito. A próxima pergunta, Ricardo, eu vou fazer a pergunta para você. Descobri mais uma coisa que a gente tem em comum. Eu tenho uma filha que chama Beatriz também. Graças a Deus ela não é corintiana. Então escapou dessa sina. Eu queria falar então sobre o fulfillment. Não, pessoal. Eu queria falar sobre o fulfillment. O fulfillment do Magalu já cobre mais da metade dos pedidos e impulsiona significativamente a conversão dos sellers. Dobrando até a sua performance, a gente viu na palestra anterior, o seller disse até que ele multiplica por 4 quando ele faz o produto que vai para o fulfillment. Quais são os próximos passos para ampliar essa penetração? Tem alguma estratégia específica para colocar mais sellers e abrir em outros centros, além dos grandes centros? Obrigado pela pergunta, Leandro. Aliás, ótima ideia de trazer os sellers para falarem um pouco sobre os marketplaces aqui, porque tem muito mais credibilidade vindo deles, e muito legal o depoimento que o Igor deu, falando, né, da conversão. Inclusive, ele corrigiu a informação e a dele está precisa. Na verdade, a conversão no full, né, do Magalu é cerca de 4 vezes mais do que quando é o próprio seller fazendo a entrega. Aquela ideia dos 50% mais é comparado com a outra entrega do full, que é a coleta. A gente vai lá, coleta o pacote, entrega em nome do seller, né? Funciona super bem também, a conversão é bem mais alta do que a logística própria do seller, mas o full ganha um boost a mais.
Acho que o Full tem muitas forças óbvias e eu acho que é uma história comum a alguns desses marketplaces. Quer dizer, a ideia da operação, da gente fazer a logística em nome do seller e do seller poder focar no negócio dele, no marketing, etc. E daí a gente poder fazer uma entrega mais rápida e atender o cliente da melhor maneira. Um componente muito importante é o frete grátis, né? Hoje a gente tem mais de 80% das entregas do Full, das visitas cobertas já com frete grátis. E eu acho que, olhando daqui para frente, o grande desafio nosso é como que a gente continua aumentando a velocidade de entrega e mantendo a cobertura de frete grátis. Aumentar a velocidade de entrega passa por a gente aumentar a presença, né, avançar o estoque, levar o produto para mais perto do cliente. O Magalu tem hoje o Full atendendo 9 centros de distribuição no Brasil. O abastecimento por parte dos sellers ainda está muito concentrado em São Paulo. A gente tem planos, em um prazo muito curto, de aumentar a nossa presença no Nordeste e do Sul e a partir daí para os outros, né? Então, acho que esse é o principal ponto da nossa estratégia. O segundo maior ponto é continuar explorando essas oportunidades de como que a gente junta as nossas operações com a operação de 1P e de lojas, para que a gente continue diluindo o custo, para que a gente continue tendo a capacidade de bancar o frete grátis. Boa, obrigado. Virgínia, o relatório de impacto econômico da Amazon está recém saído do forno, né? Saiu quando? Hoje de manhã. Hoje de manhã. Então, ele está queimando ainda. Para vocês terem uma ideia do que uma das coisas que esse relatório está trazendo, ele indica um investimento de 55 bilhões da Amazon no Brasil nos últimos 10 anos. A pergunta que eu tenho para te fazer é como é que você entende que esses investimentos, esses 55 bilhões da Amazon nos últimos 10 anos, podem beneficiar e devem beneficiar os sellers brasileiros? Que bom que saiu hoje de manhã, que deu para falar, né? Imagina se sair amanhã, e aí eu não ia poder falar nada, ia ficar aqui com um monte de número velho. Então, ótimo que saiu, 55 bilhões aí nos últimos 10 anos, ele só reforça o nosso compromisso no investimento com o país, né? Com o Brasil. Então, a Amazon, a gente tem realmente um compromisso global da Amazon de continuar investindo no país. Quando a gente olha, a Amazon é número 1 nos Estados Unidos, na Europa, só que quando a gente procura, cadê os nossos próximos 100 milhões de consumidores, não vai ser nos Estados Unidos e não vai ser na Europa, vão ser nos países emergentes. E foi escolhido o Brasil número 1 como foco global. Então, a gente vai continuar investindo. Para o vendedor, se reflete em diversas coisas. A primeira, em logística, como o Garrido estava comentando, é muito comum, né? A gente quer cada vez mais que o vendedor foque nos seus negócios, no seu sucesso, e deixa a logística com a gente. Então, hoje a gente já tem 200 polos logísticos que fazem toda a intermediação e cada vez mais colocam as mercadorias próximas dos nossos consumidores, mais próximas dos grandes centros. A gente tem 12 centros de distribuições, até o fim do ano a gente vai abrir 5 estados para a FBA, então tem um investimento muito grande para cada vez mais entregar mais rápido, com mais eficiência, aonde os nossos vendedores podem se beneficiar através dos nossos programas logísticos, seja de FBA, seja do DBA, seja do FBA On-Site. Então, cada um desses programas tem o seu investimento para cada vez entregar mais rápido. O segundo ponto é em comissão. Então, a gente fez muito investimento em comissão esse ano. A gente baixou a comissão 5 vezes esse ano. Então, a gente baixou em FBA, a gente baixou em DBA, a gente baixou em FBA On-Site e a gente baixou também em 17 categorias, em 3% no começo do ano. E isso se reflete para o vendedor poder ter uma margem saudável, operar um preço atrativo para os nossos clientes, para poder, obviamente, vender mais. E, por último, um foco bastante grande em pequenos e médios vendedores para que venham vender na Amazon. Então, hoje a gente tem um incentivo de até R$80 mil para novos vendedores que estão querendo começar a vender. Então, eles têm R$5 mil de crédito, tem baixa de comissão, tem o account manager, o gerente de contas para ajudar a performar melhor na entrada. Então, a gente tem bastante investimento. Ou seja, compromisso de longo prazo e o marketplace sendo o nosso foco aí para crescimento. Muito bom. Obrigado. Marcel, eu costumo usar como exemplo de aula, né, a Leroy Merlin como uma das melhores e mais robustas operações omnichannel no Brasil. Com mais de 50 lojas, né, tem a solução Clique e Retire, os lockers, aplicativo, televendas, WhatsApp, sem falar que são mais de 1 milhão de SKUs, né? Então, dentro desse panorama,
como que vocês estruturam, né? O que tem que ser inovador para garantir essa experiência sem perder a eficiência? Boa, maravilha, boa pergunta. É legal falar um pouquinho do modelo da Leroy enquanto omnichannel, né? Porque talvez, enquanto os players tradicionais foram aumentando a capacidade das lojas para se tornarem centros de distribuições, né, e conseguir ganhar eficiência logística, a Leroy, na verdade, começou com as lojas sendo quase 100% do estoque da empresa e aí veio trabalhando de trás para frente. Então, quando a gente fala de experiência clique e retire, por exemplo, a gente consegue vender no site e o cliente é capaz de passar com uma carreta na loja física para retirar cimento e tijolo. Ou ele pode acessar o locker, que hoje a gente já tem compartimentos que cabem 2 vasos sanitários no mesmo lugar. Então tem uma eficiência bastante grande. Só que vem um outro lado da moeda aqui. As vendas à distância da empresa cresceram, dobraram de tamanho nos últimos 5 anos. Então o trabalho estruturante que a gente vem fazendo é como trazer essa experiência magnífica de loja para dentro do online também. Então garantir que eu vou conseguir explorar o programa de fidelidade, explorar a parte de serviços financeiros e principalmente ali trabalhar o cliente segmentado, né? A Leroy Merlin hoje identifica boa parte dos clientes também, como o Valmir falou da Privalha, e aí eu preciso saber, eu consigo já saber se o cliente que eu estou conversando é um cliente B2B, B2C, se é um cliente, um profissional da obra, né? Então um decorador, um prestador de serviço, enfim. E aí, para a gente poder garantir inovação, garantir a estratégia da Leroy de entregar a solução completa, basicamente como que eu trago o seller para participar tanto desse varejo físico, que talvez seja, talvez não, né? É o maior canal da empresa e onde eu consigo atender o cliente de uma maneira bem especializada, e também agregar os serviços de execução, instalações e reformas. A Leroy Merlin, no último ano, executou quase 500 mil de serviços. Então, essa é uma estratégia muito central da empresa para, de fato, entregar a construção, a reforma, o projeto da casa do cliente. E o nosso papel é inovar através desse posicionamento, trazer o cliente para conseguir ter o projeto completo na empresa e o seller participar de toda essa jornada, seja na loja física, no site, seja através de um projeto completo ou uma venda técnica como um orçamento, por exemplo. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Interessante ouvir essas visões diferentes. E eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, da Shopee. E a Shopee, como um marketplace asiático, né, é um negócio que chegou no Brasil, começou a crescer muito rápido e ganhou o coração do público brasileiro. E uma das coisas interessantes foi o investimento que a Shopee vem fazendo na sua malha logística, realmente se instalando fisicamente no Brasil. Inclusive com hubs recém-inaugurados. Felipe, como essa estratégia de hiperlocalização tem impactado o desempenho dos sellers fora dos grandes centros? Boa. Esse é muito próximo do core da nossa estratégia, né? Quanto mais próximo nós estivermos dos vendedores, melhor a experiência que a gente consegue oferecer para eles, né? Então, seja com uma coleta diretamente na sua operação ou com um ponto de coleta muito próximo, em que seja muito conveniente para ele entrar no nosso marketplace. Uma vez que ele entra, ele tem uma experiência muito fácil, que ele consegue acelerar as vendas, seja diretamente pela nossa central do vendedor ou com as nossas várias campanhas. Então, com essa aceleração, né, e essa conveniência que a gente oferece para o vendedor, a gente aumenta a densidade que nós temos de volume ali, de pacotes por região e conseguimos seguir expandindo cada vez a malha. Então, quanto mais próximo a gente consegue estar, quanto maior a capilaridade e a cobertura que nós temos logística, melhor a experiência que a gente consegue oferecer para esse vendedor, mais ele engaja na nossa plataforma e mais a gente consegue seguir vendendo e oferecendo uma experiência cada vez melhor para os nossos compradores também. Então, do lado da logística, a gente já conta hoje com mais de... São 11 centros de distribuição no modelo de cross-docking, já 2 modelos no modelo... 2 warehouses no modelo de fulfillment. Nós temos mais de 150 hubs já distribuídos pelo país e seguimos expandindo com uma frota cada vez maior também de motoristas e colaboradores relacionados. Então, já são mais de 45 mil motoristas que trabalham hoje, levando pacotes da Shopee de um lado para o outro do Brasil. A gente vem, no último ano, criando também mais modalidades logísticas para seguir
oferecendo uma experiência cada vez melhor. Então, nós oferecemos hoje já a possibilidade, através da nossa API logística, principalmente para produtos pesados, do vendedor utilizar a sua própria logística, as suas próprias transportadoras. Nós oferecemos, inicialmente, na região metropolitana de São Paulo, a possibilidade da entrega direta, então oferecendo entregas no mesmo dia e dia seguinte, agora já para outras regiões metropolitanas também. E, a partir do final do ano passado, mais ou menos, nós começamos aí o modelo de fulfillment, em que a gente também oferece o serviço de armazenamento para o nosso vendedor. Também voltando, né, para o core da gente oferecer uma experiência cada vez melhor, tanto para o nosso vendedor quanto para o nosso comprador. A gente começa agora a segunda rodada de perguntas direcionadas e a pergunta vai para a Roberta. Assim, com a expansão do free shipping que você mencionou, que a partir de R$19 e com uma cobertura mais abrangente, e pensando assim, o Brasil tem uma complexidade logística grande, não é muito mais complexo do que outros países aqui na América Latina e etc. Quais foram os maiores desafios para conseguir atender isso e como é que vocês fazem para manter essa eficiência logística a serviço dos sellers? Muito bem. Bom, o Brasil é enorme, então a capilaridade de malha é um tema muito relevante que a gente vem avançando para ter uma malha bastante resiliente, cada vez mais tecnológica, para a gente garantir aí uma entrega de qualidade, que é uma proposta de valor do Mercado Livre, que tem essa malha proprietária, né? Então, quando a gente fez essa expansão do frete grátis, a gente teve um avanço expressivo e a gente teve que preparar as operações, principalmente Norte e Nordeste, onde a proposta de valor melhorou muito. A gente já vinha se preparando para isso, a gente abriu novos CDs, a gente colocou muita tecnologia de otimização de rota, de previsibilidade das vendas, de otimização dessas rotas para que a gente conseguisse adaptar esse volume adicional com muita qualidade, velocidade, mantendo o nosso padrão aí das nossas entregas e também com capacidade operacional adicional. Então, vem sendo um desafio, mas a tecnologia tem sido também uma aliada muito grande nessa expansão. Muito bom. Uma pergunta para o Ricardo. Ricardo, você vem de uma carreira, de uma experiência de uma década num player global, transicionando agora para um player que é muito grande, só que ele é local, né? Local e multicanal. O quanto você já conseguiu trazer dessa carga, dessa experiência para aplicar na tua cadeira atualmente? Com os aprendizados, de tudo que a gente conversou aqui, conversão, tecnologia. Sim. Bom, antes de tudo, eu estava com saudade de falar português durante o dia. Mas, explicar o que é Corinthians para o meu chefe anterior era mais difícil. O atual é tão corintiano quanto eu. É difícil, só a gente sabe o que é. É isso, eu te entendo. É isso. Mas, enfim, eu acho que o principal aprendizado e que é compartilhado com o meu time atual é a consistência e a disciplina em olhar o que é realmente importante, que são, né, os inputs que levam a gerar venda, que levam a gerar conversão, né? Quando a gente acorda de manhã e vai para o trabalho, a gente não está lá gerando GMV ou gerando lucro, não é isso que eu faço. O que eu faço é recrutar sellers para trazer sortimento, para ter um preço competitivo, para conseguir fazer uma entrega rápida, de preferência barata, melhor ainda se for de graça, que são as coisas que fazem um cliente tomar a decisão de comprar ou não. Então, essas são as coisas que no fim do dia a gente tem que ter como goal de longo prazo, sabe? Só as coisas vão trazer crescimento e gerar vendas e dar lucro no longo prazo. Então, acho que ter esse foco sem titubear nesses pontos é um grande aprendizado. Agora, felizmente, quando eu cheguei no Magalu, o que eu encontrei foi assim, um equilíbrio muito grande. Quer dizer, como um player que foi um precursor do e-commerce no Brasil também, ao mesmo tempo que a gente está lidando com a necessidade de dar lucro e de reportar resultado a cada 3 meses e tudo mais, eu vejo assim,
investimento sem parar nessas coisas que são importantes, que geram resultado. Quer dizer, a gente está lá trabalhando com canais logísticos mais rápidos, trabalhando com tecnologia de ponta, inclusive incluindo inteligência artificial, para que a gente dê menos trabalho para o seller vendendo a nossa plataforma, ao mesmo tempo que ele consiga ter conversão mais rápida, né? Então, eu vejo assim, muita disciplina nessas coisas acontecendo, então está sendo fácil juntar esses dois mundos e aproveitar também o que tem de especial e de único numa empresa brasileira, sabe? Com a história que tem, com os canais que tem, com as pessoas que tem e até com a Lu, né? Fazendo atendimento no WhatsApp para as pessoas. Então, eu acho que todas essas coisas se casam de uma maneira muito natural. Muito bem. Marcelo, o Leandro, na Masterclass, né, antes de ontem, ele demonstrou, ele que foi da indústria, né, do lado de vocês por 20 anos, demonstrou o quão fácil é o marketplace ir de uma rentabilidade de 6%, 7% para um prejuízo de 6%, 7%. E isso tem muita relação com a velocidade de crescimento da operação, né? Então, como que as Casas Bahia está equilibrando essa busca por escala, ao mesmo tempo, né, com a conciliação com os sellers e a experiência dos clientes? Bom, sem dúvida esse é um grande desafio para todos nós aqui, mas a gente vem entregando cada dia mais um serviço mais completo para o seller. Então, um ambiente de retail media que ele consegue divulgar em todos os cantos, fulfillment, o crediário. Então, a gente vem equilibrando isso, estando mais próximo dos sellers. A gente criou um programa de key account pago para a gente estar mais próximo dos sellers. Então, eu acho que o grande diferencial para a gente conseguir escalar e conseguir realmente crescer com rentabilidade é a gente estar mais próximo do seller, entender onde estão as oportunidades, a gente conseguir desenhar um planejamento estratégico junto com eles de longo prazo, consistente, e a gente usar as fortalezas que a gente tem. Então, a gente segue vendendo cada dia mais o nosso core. Então, a empresa, na transformação, focou muito no que a gente é core, e é o que a gente precisa entregar para o cliente e trazer os sellers para vender aquilo que realmente a gente consegue ganhar escala e tamanho, e eu acho que é esse que é o principal caminho. Então, a proximidade, o planejamento, a estratégia dividida e compartilhada entre a gente e os lojistas parceiros. Muito bom. Virgínia, aqui. Você falou que a Amazon, que já é enorme em mercados maduros, né, o maior marketplace do mundo, nos Estados Unidos domina, tem como foco o Brasil. E a gente vem acompanhando, né, o crescimento e o investimento que vocês vêm fazendo, até como vocês citaram aí do valor de 55 bilhões investido. Vocês anunciaram também um anúncio de ampliação do FBA para 5 novas regiões e esse marco de 200 polos logísticos próprios, sendo 140 deles inaugurados nos últimos 18 meses. É um volume enorme, né? O que motivou essa expansão logística tão rápida e o que vocês estão enxergando nos planos futuros aí da Amazon para o Brasil? Acho que são alguns pontos, né? A Amazon realmente tem essa obsessão pelo cliente e não é o cliente consumidor final, é o cliente que compra, é o vendedor. Então, a gente realmente pensar numa expansão logística para cada vez entregar mais rápido faz parte da nossa estratégia core. Agora, pensando em FBA especificamente, FBA, o Garrido comentou o número dele aqui, vou comentar o meu número também. A gente converte 4,6 vezes mais num produto que está lá, que está em FBA. É um produto Prime, é um selo Prime. O nosso programa de Prime hoje é o programa mundialmente que tem o maior número de benefícios. Então, é muito vantajoso para o vendedor fazer parte do nosso programa Prime. Então, expandir para 5 novas regiões, ter centros de distribuições que podem operar que sellers podem operar em FBA em 5 novos estados, são 2 no Nordeste, 2 no Sudeste e 1 no Sul, é muito importante porque, eu vou conseguir
atrair sellers que não atrair vendedores que não estavam ainda em FBA, porque eles vão poder usar o CNPJ deles daquela região para poder operar no nosso centro de distribuição, no nosso programa, e eu vou ter o meu produto próximo do meu cliente. Hoje, a gente tem 100 mil vendedores ativos no nosso marketplace, sendo que 74% da venda desses vendedores são fora do estado de onde eles estão. Olha só. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa capilaridade, que a gente tenha esse centro de distribuições cada vez mais perto da onde o vendedor está e da onde a nossa demanda de consumidor está. Então, assim, de novo, como a gente já comentou na primeira, é o reforço do nosso compromisso de longo prazo. Eu acho que a Amazon ela está passando realmente a mensagem de queremos crescer, vamos continuar e é de longo prazo. Então, são 5 novos estados que a gente está abrindo para essa operação se fortalecer, pensando na demanda já dos próximos anos. Boa. Faço agora uma pergunta para o Felipe. Assim, a Shopee ela começou com uma operação cross-border. Ela começou relativamente há pouco tempo no Brasil, com uma operação cross-border. Eu mostrei na minha masterclass a evolução da participação dos asiáticos, no qual tem a Shopee como principal representante, mas hoje já 90% das transações são feitas no Brasil, são de sellers locais. Como vocês têm estruturado essa relação com seus varejistas, com seus lojistas, principalmente para garantir um crescimento sustentável, com o nível de serviço que vocês consideram correto e capacitação para que esses sellers vendam cada vez mais na sua plataforma? Tem algum indicador que vocês usam para medir o sucesso de que isso está funcionando ou a evolução disso? Sim, sem dúvidas. A gente tem, na verdade, muitos indicadores que a gente busca acompanhar com bastante frequência. Eu diria que o principal deles acaba sendo as vendas, né? Porque os vendedores estão ali para vender. Mas, obviamente, a satisfação é sempre fundamental, né, para que o usuário, de fato, volte e que ele queira estar vendendo dentro da Shopee. Eu diria que dentro dessa estratégia, eu gostaria de destacar 3 pontos. O primeiro deles, as campanhas. O segundo, o relacionamento, e aí entra um pouco na capacitação também, né, dos nossos vendedores. E o terceiro, a logística. Então, o primeiro ponto, acho que foi o que tornou a Shopee muito famosa no nosso mercado, né, que são as nossas N campanhas que nós temos, mas principalmente as datas duplas, que desde que nós entramos no mercado, isso se tornou uma marca muito forte da empresa e que engajou não só os nossos vendedores, porque eles viram que eles podiam fazer uma Black Friday por mês, ao invés de uma por ano, mas os nossos compradores que estão sempre retornando ao nosso aplicativo para buscar, né, essas promoções, essas grandes campanhas. Então, a velocidade que o vendedor consegue entrar, né, e de maneira intuitiva vender bastante dentro da nossa plataforma, isso foi um grande diferencial, eu diria, para o nosso começo. E levou aí, obviamente, a gente ter hoje já mais de 3 milhões de vendedores brasileiros, né, registrados na nossa plataforma, que sim oferecem seus produtos aí para mais de 1/3 da população brasileira que acessa mensalmente, né, a Shopee. O segundo ponto que eu queria destacar é do relacionamento e da capacitação desses vendedores. Então, a gente tem um time comercial, eu estou vendo aqui vários rostos aqui, né, do nosso time, bastante grande para estar muito próximo do nosso vendedor. São mais de 6 mil sellers que nós gerenciamos, e que o meu time vai saber aqui. Eu insisto que eles conheçam, de fato, o negócio do nosso vendedor. Então, o nosso sucesso, no fim, ele depende do sucesso do nosso vendedor. Acho que, diferente de alguns players, né, do nosso e-commerce aqui no Brasil, a Shopee é puramente um marketplace. Então, se o nosso vendedor não estiver satisfeito, se ele não estiver vendendo bem, nós não estamos bem. Então, isso para nós é fundamental, e a capacitação desde do pequeno empreendedor ali para que ele possa crescer dentro da plataforma e depois se tornar uma grande marca, né, e um grande player dentro do e-commerce, ela também é fundamental. Então, no nosso Centro de Educação ao Vendedor, já são mais de 650 mil empreendedores capacitados. Nós fazemos muitos
Já fizemos muitos webinars e seguimos fazendo treinamentos tanto virtuais quanto presenciais. E nós buscamos estar onde o vendedor está também. Então, nós temos um programa que nós chamamos Shopee na Estrada, em que nós vamos aí todo ano para mais de 15 cidades para estar realmente no local do vendedor, ao invés de ele ter que vir até nós. Então, isso para nós é fundamental aí nessa estratégia. E o terceiro ponto, obviamente, é a logística e a experiência que a gente consegue oferecer. Então, esse é um que tenho certeza que tem muitos vendedores que estão com a gente aqui também desde o início. Nem sempre foi fácil, né? Acho que no início, principalmente, até que se tenha uma operação mais redonda, a gente precisa passar, né, por dificuldades para ir aprendendo e aprimorando, mas nós sempre buscamos, com bastante humildade, trabalhar muito e ir melhorando cada vez mais e expandindo essa malha. E acho que é isso que a gente conseguiu fazer aí nos últimos anos, né? Então, a experiência vem sendo cada vez melhor, com uma malha cada vez mais completa, com uma capilaridade maior e uma cobertura maior, e com cada vez mais possibilidades logísticas para que o vendedor consiga ter muita conveniência e entregue uma experiência cada vez melhor para o nosso comprador. Então, acho que esses são os 3 principais pontos aí que eu destacaria da nossa estratégia. Muito bom. Marcel, eu vou invocar o meu avatar de repórter em coletiva de imprensa e encaixar 3 mini perguntas numa só. Tá? Do ponto de vista de operação de marketplace, quando foi que vocês conseguiram alcançar o break-even? Quais foram os principais indicadores que fizeram você olhar para o negócio e falar assim, realmente a gente está construindo um ecossistema aqui que está ficando sustentavelmente robusto? E a última perguntinha é se vocês têm algum tipo de investimento planejado nos próximos anos. Maravilha. Vamos lá. Até pegando um pouco do gancho do que o Felipe falou aqui, quem atua com varejo marketplace sabe que a gente atua num tripé aqui de ganha, 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 né? Tem que ganhar a empresa, ganhar o seller, ganhar o cliente. Não tem como dar certo se a gente não atua dessa forma e busca sempre o melhor para cada lado. A Leroy tem um modelo de marketplace bastante atrativo para o seller, porque a gente antecipa 100% do repasse. E vamos lá, né? Fechamos a taxa de juros ontem 15% novamente, acho que isso é uma vantagem bastante considerável. O break-even ele veio quando a gente conseguiu equilibrar a equação, basicamente de ter um modelo atrativo para o parceiro do ponto de vista financeiro, de pagar antecipado, mas também olhar para alguns indicadores, por exemplo, como a taxa de venda à vista. A gente tem hoje um equilíbrio muito interessante entre a venda parcelada e a venda em uma vez, o que dá uma suavizada nesse custo, e também sobre como escalar sem gerar despesas na mesma proporção, né? Então, a gente pode falar também do atendimento ao cliente, como que a gente consegue fazer vendas cada vez com mais qualidade. Então, cada vez que a gente consegue escalar, fazer uma venda entregando uma boa ficha de produto, um cliente entendendo o que ele está comprando, a gente sabe que mexer com vendas para obras, para reformas, é um ticket mais alto, é uma cesta diferente, mas a gente consegue ser assertivo com o consumidor final, isso gera menos contato e isso também dá uma eficiência do ponto de vista financeiro para a companhia. Então, basicamente, é nessa linha e, óbvio, né, quando a gente fala de investimentos e inovação, a Leroy Merlin também está no caminho do ecossistema e como trazer um pouco do que eu comentei no começo, né? Nós já somos uma marca reconhecida pelo cliente final, como eu posso encontrar tudo para o meu lar dentro da sua loja. O marketplace, basicamente, ele encaixa perfeitamente nessa estratégia, porque, de fato, o sortimento total ele vem por esse modelo. Mas aí eu preciso conseguir entregar uma outra ponta interessante para o seller, que é outro ganho do seller, né? Entregar o cliente correto para ele conseguir ser mais assertivo ainda. Então, quando eu vejo um consumidor na plataforma hoje, a gente está falando de não só colocar o seller na loja, e aí garantir para ele o atendimento de loja, a experiência e garantir que o cliente consegue reformar, construir, decorar a casa tocando o sortimento 1P e 3P com a mesma facilidade. E aí vai para a Leroy Merlin, pensando no canal físico como um canal mais relevante atualmente, para o parceiro vai ser uma grande mudança em termos de ganho. Mas também quando a gente fala de retail media, novamente, se eu conheço o meu cliente,
eu entendo a etapa de decisão do cliente, se eu estou na etapa de awareness, consideração ou conversão. Eu sei se ele é um cliente final ou se ele é um profissional da obra, como eu comentei, eu consigo entregar para o meu parceiro uma assertividade muito grande de planos de mídia e de conexão com o cliente final, garantindo não só a escala nas vendas, mas também um retorno bom no investimento. Então, assim, de fato, nós estamos num caminho de ampliar esse ecossistema que já funciona há 27 anos muito bem na loja física, como eu comentei, cada vez mais funcionando bem no digital, e agora fazendo o parceiro, o seller, poder aproveitar de tudo isso. Para o cliente final é transparente, se eu vou comprar um item de 1P ou 3P, se eu vou fazer um serviço ou não, se eu estou comprando na loja ou no canal online. Então, pode esperar que a gente tem bastante novidade por aí. Muito obrigado. Essa pergunta, então, ela vai encerrar a segunda rodada. E diante do horário, talvez a gente venha com considerações finais após ela. Vamos somos 4 mentes aqui para administrar, né? Vamos lá. Bom, Valmir, a Privalha nasce 16, 17 anos atrás em moda, né? E hoje ela evoluiu para uma plataforma multidepartamentos, 18 milhões de usuários, mira para 23 milhões de usuários. Então a pergunta é bem simples. Quais são, né, as decisões que norteiam que categoria vocês vão colocar e que categoria, eventualmente, vocês vão não mais colocar, né? Legal. Bom, nesses anos todos em que o modelo de negócios dominante foi o flash sales, a Privalha ela veio para resolver o problema das marcas, para fazer o escoamento desse estoque off-season, né? E isso daí é um problema clássico da moda. Então, as coleções elas vêm se sobrepondo e às vezes tem esse acúmulo e você precisa dar um encaminhamento para esse estoque. Ao longo do tempo, isso daí foi se expandindo na moda, né? Então, com acessórios, calçados, entrou na parte de esportes. Na pandemia, teve uma expansão para o home decor. As pessoas estavam em casa e queriam comprar para casa. Então, a gente agregou essa categoria. E o Brands Place ele vem para ampliar a oferta e para manter uma oferta mais persistente. Porque o Flash Sales, como eu tinha explicado, ele aparece e desaparece, né? E no Brands Place a loja está sempre ligada. Então, nas categorias de beleza, suplementos, tudo aquilo que é uma compra frequente, recorrente, a loja de Brands Place vem para suportar e oferecer ao longo de todo o tempo. Agora, para a gente trazer novas categorias, a gente conhece bem quem é o consumidor da Privalha, que na verdade não é ele, é ela. 70% dos nossos consumidores são mulheres, e é uma mulher urbana, uma mulher digital, uma mulher que se conecta com marcas e que busca oportunidades. Então, tudo aquilo que a gente vier agregar tem que ser algo que faça sentido para essa mulher que compra para ela, para o casal, para os filhos, para casa. E algo que a gente trouxe recente é viagens, porque quem acaba muitas vezes trazendo esse planejamento da viagem da família, das férias ou escape no final de semana, acaba sendo a mulher e é uma categoria que vem se fortalecendo também para os consumidores. Então, para a gente expandir, vai ter que fazer muito sentido em relação à expectativa dessa mulher e muito conectado com aquilo que a gente se especializou também ao longo do tempo. O fato de não sermos generalistas e termos categorias bem definidas, nos transforma em especialistas e nos permite aprofundar a relação com as marcas, diferentemente do volume, né, que muitas plataformas colegas aqui acabam trazendo. A gente acaba tendo uma curadoria muito grande dessas marcas que a gente traz. Elas trazem os seus produtos e oferecem não em concorrência, quer dizer, cada marca é o único seller dos seus produtos. E então a gente trata uma curadoria e uma construção, uma proposta de valor muito clara para quem entra na Privalha para comprar. Então qualquer expansão vai seguir esse caminho
e a gente deve ter novidades aí também ao longo do tempo para oferecer para as consumidoras. Muito bom. Pessoal, se eu pudesse, eu passaria mais algumas horas aqui com vocês, tipo, quase igual aqueles podcasts que sequestra os convidados, mas a gente precisa, de fato, caminhar para o encerramento. Como a gente começou pela Marcela, eu sugiro que a gente faça as considerações finais, começando aqui pelo Marcel, passando pelo Felipe, Valmir, até a Marcela de novo. Todos concordam? Marcel, por favor. Boa, maravilha. Prometo não me estender aqui. Bom, pessoal, com considerações finais, aqui queria agradecer, na verdade, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês. É uma discussão muito rica, né, como você comentou, assim, a gente poderia ficar horas discutindo aqui, porque é um tema bastante interessante. O Marketplace, de fato, ele mudou a forma de fazer varejo. A gente vê isso nesse evento aqui há 16 edições já. E é incrível saber que todo ano tem alguma coisa nova para a gente poder aprender e poder compartilhar. E eu queria fazer o convite para quem ainda não pôde passar no stand da Leroy Merlin, poder conversar um pouco mais com a gente, tirar as dúvidas, conhecer nosso modelo de marketplace, também de retail media, entender as inovações que eu dei um pouco, uma pincelada aqui para vocês do que a gente está fazendo, mas vai ser uma honra poder conversar um pouco mais sobre tudo que a gente está fazendo, as oportunidades que existem. Como o Valmir falou, no varejo especialista, tem bastante relevância para a gente conseguir conectar os parceiros de série, os parceiros de casa e construção, né, os parceiros de soluções completas para o lar, com o nosso cliente, que tem cada vez mais acesso ao sortimento amplo. Muito obrigado. Obrigado. Felipe? Agradecer a presença de todos. É uma honra estar aqui, né, com um palco tão pesado, né, mas com as grandes lideranças aqui do nosso e-commerce. Acho que, voltando para o início, né, o ponto principal que a gente quer passar é como o Marketplace gera essa conexão, né? E aqui eu destaquei o ponto das nossas campanhas, eu destaquei o relacionamento e a proximidade, né, que nós construímos ao longo do tempo com os nossos vendedores, desde o pequeno empreendedor, capacitando ele nos seus primeiros passos até as grandes marcas, aí das mais de 800 marcas que nós já temos hoje dentro das nossas lojas oficiais, oferecendo cada vez mais ferramentas e uma experiência cada vez melhor, né, para os nossos vendedores, e obviamente a logística que acaba sendo essa ponte física e essa conexão de fato, né, entre os nossos vendedores e os nossos compradores. Então, muito obrigado pela presença de todos, pelos meus colegas aqui. Foi um prazer. Obrigado. Realmente foi muito bacana o papo aqui, agradecer a participação e trazer um pouquinho mais só da Privalha. A gente acaba, às vezes, falando muito do consumidor, mas na Privalha, o grande cliente da Privalha são as marcas. E a gente trabalha na construção de relações de longo prazo com as marcas. A gente quer ser os parceiros das marcas nesse universo digital para impulsionar as marcas nessa construção de valor, né? E seja no flash sales, na fase final do ciclo do produto, seja no lançamento, na coleção, seja para construir um awareness, seja para entender quais são as oportunidades que a marca tem também. A gente tem uma abrangência nacional e às vezes as marcas têm um posicionamento muito regional. A ideia é que a gente esteja sempre com esse propósito em todas as decisões que a gente toma na construção e na exploração dos dados que vão ser a base para a aplicação de AI e tudo aquilo que a gente vê que está acontecendo. A gente quer aplicar para as marcas, quer gerar valor para os consumidores, mas esse propósito da Privalha acho que move todo mundo que trabalha lá para a gente realmente ajudar as marcas a atingirem seu maior potencial. E obrigado novamente pela participação aqui. Obrigado. Eu também quero agradecer, obrigada, painel incrível, né, com grandes players aqui, e tá nessa edição do fórum. A gente estava aí com o stand, a gente teve o espaço do vendedor, onde a gente atendeu, não tem os números porque não me passaram ainda, mas a gente atendeu muita gente ao longo dos últimos 3 dias.
E acho que para a gente aqui da Amazon é o nosso compromisso de longo prazo com o país e principalmente de estar cada vez mais próximos dos nossos vendedores. Então, a gente tem o vendedor dentro da Amazon tem uma jornada desde a hora que ele se registra, quando vai subir os seus produtos, em cada momento da etapa de logística. Então, a gente quer cada vez mais perto, falando a língua do vendedor cada vez mais próximo. Então, a gente segue contratando, a gente segue crescendo, muito investimento continua vindo aí para o país. Então, muito obrigada. Obrigado. Bom, falaram que a foto do palco seria pesada, mas acho que a do público também, né? Tomara que não tenha caído nenhum site nesse período aqui, porque né, tá todo mundo aqui, né? Deve ter 30 mil pessoas no e-commerce do Brasil, estão todos aqui, então muito legal. Está todo ano aqui no Fórum E-Commerce, muito legal essa tradição de fechar com esse debate entre os marketplaces e é uma ótima oportunidade de rever os colegas, amigos e principalmente agradecer aqui ao time do Magalu que está aqui, que está no escritório, que está nos outros escritórios, nas lojas pelo Brasil e também os nossos mais de 100 mil sellers que são nossos grandes parceiros em levar uma ótima seleção de produtos para os clientes. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, prazer estar aqui nesse painel com todos os players tão importantes do e-commerce brasileiro. Como Mercado Livre, a gente segue com um compromisso muito forte com o Brasil, fortalecendo o nosso ecossistema, tanto em serviços financeiros quanto em e-commerce, democratizando esse mercado e o comércio no Brasil. E a gente vai estar cada vez mais próximo dos vendedores com novidades, com novos serviços e personalizando cada vez mais a experiência para os compradores. A gente está aí na saída num stand amarelão, com várias novidades. O time está lá também, pronto para atendê-los. Foi um prazer. Obrigada. Bom, primeiro agradecer novamente o convite. Acho que é um prazer estar junto com todos vocês aqui. Sem dúvida, essa plateia cheia aqui hoje, que eu fiquei sabendo, estava dando até fila, mas com certeza eu também entraria nessa fila. E parabenizar pelo evento, está sendo muito proveitoso para a gente também está com o stand aqui. E convidar, né, a todos os sellers que estão e que não estão para vender com a gente. A gente, sem dúvida, está presente no varejo brasileiro, cada dia se transformando ainda mais o negócio, com crescimento muito consistente nos últimos trimestres, entregando resultado mais positivo cada dia mais, trimestre após trimestre. E, sem dúvida, né, Casas Bahia, estamos aí, dedicação total a vocês, né? Valeu. Obrigada. Salva de palmas. Uma salva de palmas, pessoal.